Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre regressão linear. Trata-se de uma ferramenta estatística muito útil para se fazer previsões. Ela utiliza o princípio da função de primeiro grau, onde se tem os coeficientes a e b e a relação entre a variável x, que é explicativa, e a variável resposta y. Algumas aplicações práticas. Por exemplo, para se estabelecer a previsão dos custos, se leva em consideração a quantidade a ser produzida. A estimativa dos gastos com combustível podemos relacionar com os quilômetros rodados. A lei da oferta e demanda. Quanto maior o preço, menor o valor da demanda. A expressão matemática para a regressão linear. Esse símbolo significa o y estimado, a e b, os coeficientes, e o x, a variável explicativa. Nos coeficientes da equação, temos a e b, trabalhamos com as variáveis x e y, as somas delas, a soma de x vezes y e x ao quadrado. Encontrando o valor de b, você substitui na fórmula do a, calcula a soma de y sobre n, soma de x sobre n, multiplica aqui por b e encontra o valor do a. Coeficiente linear, o R. É uma ferramenta que ajuda a medir como está o grau de dependência entre duas variáveis. O valor que ele pode assumir está entre -1 e 1. Quanto mais próximo ele estiver de 1, mais forte essa relação entre essas duas variáveis. Alguns exemplos na prática. A relação entre quantidade a ser produzida ou vendida e o lucro, o preço e a demanda, a mão de obra disponível e a produção. Percebeu a variável explicativa e a variável resposta? O que você produz ou vende explica o lucro que você pode obter. O aumento ou a redução do preço explica a quantidade da demanda. O quanto você tem de mão de obra disponível explica se a produção aumenta ou diminui. Aqui é a expressão matemática para o coeficiente de correlação. Os valores são parecidos com o que nós vimos para a regressão linear. A única diferença é que aumenta esse y ao quadrado. Para analisar o coeficiente de correlação, utilizamos esses valores de referência. Se o R estiver entre 0,3 e 0,7, a correlação é fraca. Entre 0,7 e 0,1, a correlação é forte. Se ele for exatamente 1, a correlação ela é perfeita. Vamos a um exemplo de aplicação? Uma empresa deseja analisar através da regressão linear simples qual o lucro estimado se ela vender 20 unidades de celulares. Adicionalmente, a empresa deseja analisar a correlação entre as vendas de celulares e os respectivos lucros. Os dados das últimas 6 semanas se encontram a seguir. Bem, nós temos na primeira coluna o valor de X, que representa a unidade de celulares vendidos. Na segunda coluna, o lucro, que é representado por Y. E a solução? Construímos essa tabela, onde você tem o X, que é a unidade vendida, e o lucro, que depende do X. Multiplicamos x vezes y, por exemplo, 14 vezes 2.000, que é igual a 28.000.
Calculamos x ao quadrado, 14 ao quadrado é igual a 1,96, e y ao quadrado, 2.000 ao quadrado, nós temos 4 milhões. E assim fazemos para as demais linhas. São apenas essas 5 colunas as necessárias para a gente calcular a regressão linear e calcular o coeficiente de correlação. Vamos lá? Estimando a reta. Nós temos, substituindo essas informações na fórmula, soma de x vezes y. Esse valor aqui. Soma de x vezes a soma de y. 126, 52.000. N, a quantidade de meses, 6. Soma de x ao quadrado, 2.822. Pronto. Fazendo a operação matemática, chegamos a 579,545. Agora vamos calcular o A. Esse resultado que encontramos para B, colocamos na fórmula do A. Soma de Y, 52.000, nós já conferimos. Soma de X, 126. E o N, que é igual a 6. Portanto, o valor do A vai ser menos 3.503,78. O valor estimado da reta vai ser menos 3.503,78, que é o valor do A, mais 579,545, que é o valor do B, vezes x. O fato de ser negativo indica que, caso ele não venda, ele vai ter um prejuízo. Agora, vamos para a parte restante sobre a reta de regressão. Se ele quer 20 unidades vendidas, qual vai ser o lucro estimado? É só substituir na equação os 20. E aí, fazendo o cálculo, chega a 8.087,02 centavos. Ou seja, para uma venda de 20 celulares, o lucro estimado será de 8.087,02 centavos. Temos aí a tabela. Vamos analisar agora o coeficiente de correlação. Soma de x vezes y. Soma de x vezes soma de y sobre n. Soma de x ao quadrado menos o soma de x ao quadrado sobre 6. Aqui a soma de y ao quadrado e a soma de y elevado ao quadrado dividido por 6. Feito isso, fazemos a operação matemática e chegamos a 0,8858 ou 88,58%. Como ficou entre 0,7 e 1, podemos concluir que há uma forte correlação linear entre as duas variáveis, a unidade vendida de celular e o lucro que é obtido. Esse diagrama é chamado de diagrama de dispersão. No eixo X, nós temos as unidades vendidas. No eixo Y, nós temos o lucro por unidade. Então, esse azul representa os valores observados. Esse ponto vermelho e essa reta representa o valor previsto. Ou seja, observamos que alguns pontos estão muito próximos dessa reta, embora tenha pontos distantes. Por isso que a correlação é forte. Além disso, como fazer uma análise de resíduo? Ou seja,
Esse ponto, por exemplo, ele deveria estar aqui nessa reta. Então, houve uma dispersão entre o valor observado e o valor previsto. A mesma coisa se dá com os demais pontos. Vamos agora fazer a aplicação desse mesmo exemplo, agora usando o Excel. Vamos retornar ao enunciado do exemplo de aplicação. Uma empresa deseja analisar, através da regressão linear simples, qual o lucro estimado se ela vender 20 unidades de celulares. Adicionalmente, a empresa deseja analisar a correlação entre as vendas de celulares e os respectivos lucros. Os dados das últimas 6 semanas se encontram a seguir. Nós temos duas colunas. A primeira, o X, representando as unidades vendidas, e a segunda, o lucro, sendo representado pelo Y, correspondendo a cada semana. Aqui em dados, irá aparecer análise de dados. Para isso, você vem em arquivo, opções, suplementos e habilita ferramentas de análise. Dá OK. Pronto, apareceu a análise de dados. Vamos começar fazendo essa análise. Clica nela. Vai abrir essa caixa de texto. Procura-se regressão. OK. Intervalo de X. Colocou os valores. Informa que tem o rótulo. O intervalo de saída. Você pode escolher resumo dos resultados. E pedir também o gráfico de ajuste de linha. OK. OK. Pronto. O que temos aqui? O coeficiente de correlação, 88,58%, 0,88. Aqui ele calcula automaticamente o valor de A e o valor de B. Adicionalmente, ele disponibiliza também o diagrama de dispersão, onde você tem os valores reais em azul e os valores previstos na outra cor. Você pode calcular o coeficiente de correlação também diretamente através de uma fórmula. Você vem em função, estatística, correlação, dá OK. Ele pede as informações, os dados referentes a X e os dados referentes a Y. Dá OK. Pronto. Calculou o coeficiente de correlação, 0,88 ou 88%. Tem mais. Observe que no enunciado pede para calcular o lucro estimado, o lucro previsto, se vender 20 unidades. Vamos fazer isso? Bem, o valor informado para X, 20 unidades. Vamos fazer a previsão. Qual seria o lucro previsto para X ser igual a 20? Vamos usar essa função. Você vem em função, estatística, previsão, procura previsão linear. Está aqui. OK. Ele pede o valor de Y, 20. Agora, os valores de Y.
Selecionamos. Vamos selecionar os valores de X. Ok. Pronto, ele já fez a previsão do lucro se você vender 20 unidades de celulares. R$ 8.087,12. Então, gostou desse vídeo? Dá uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aguardo também o seu comentário.